Agora eu quero trazer um pouquinho também das manifestações, né, dessas pessoas que foram apontadas nesse inquérito da Polícia Federal. Começando pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou pelas redes sociais falando sobre esse relatório final. O ex-presidente concentrou as críticas dele a integrantes da Justiça Federal, dizendo que os magistrados, dentre outras coisas, ajustam depoimentos e prendem sem denúncia. Bolsonaro disse que é na Procuradoria-Geral da República que sua luta começa, porém diz não esperar nada de uma equipe, e aqui eu vou abrir aspas, tá? Porque ele fala que é uma equipe que usa a criatividade para denunciá-lo. Além disso, em mensagens enviadas também ao nosso repórter Bruno Pinheiro, que estava conduzindo aí essa apuração, o ex-presidente declarou, abre aspas, ô Bruno, eu não acredito nada que tá aí com essa Polícia Federal. Aí, é criativa, né? Todo mundo é criativo lá. Que trabalha lá então. É uma história tão absurda que eu dispenso comentar, ok? Mas está um fato concreto aí em cima e daí o que aconteceu? O cara tentou consultar o Democrático de Direitos, ele falou que eu ia fazer, não foi? Ninguém fez uma busca probatória caçando o telefone. Não sei o quê. E o cara confessou, e daí? Eu não estou dizendo que ele tem que ser punido, não tem. O caso do réu confesso aí, né? Mas o que aconteceu com ele? Nada? Essa foi uma das manifestações, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você analisa as palavras do ex-presidente? Há muita criatividade, como ele diz, hein, Palumbo? Olha, eu vou falar como delegado de polícia. Vai lá. Infelizmente, eu falo isso há muitos anos. As polícias, e isso engloba a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, elas não são de Estado neste país. Elas são de governo. Ela obedece a um governante. Ela segue as diretrizes dos governantes. Eu venho falando isso há muitos anos. E é por isso que eu sou favorável à tese de que o diretor da Polícia Federal, os delegados gerais dos estados, os comandantes gerais das polícias militares tenham mandato. Sejam eleitos pelos seus pares em lista tríplice. No caso da Polícia Civil e da Polícia Militar, essa lista sobe para o governador, ele escolhe um nome que terá um mandato de 2 anos. No caso da Polícia Federal, vai para o presidente da República e ele escolhe também o diretor. Por que isso? Porque assim as polícias passariam a ter autonomia. Elas não ficariam na mão de ninguém. Por diversas vezes eu presenciei durante 2 décadas como delegado de polícia do estado de São Paulo, ótimos profissionais serem afastados, ou melhor, serem transferidos porque eles estavam batendo de frente com quem, entre aspas, não deveria bater. A revolta o que o Bolsonaro falou, entre outras declarações, é justificável, justamente por causa disso tudo que eu acabei de falar. Enquanto no Brasil nós tivermos uma polícia que é de governo e não de Estado, a gente vai ter sempre o pé atrás. Como, por exemplo, vamos instaurar um inquérito porque o ex-presidente estava no jet ski e passou uma baleia perto dele, vamos investigar isso. Eu tenho certeza que se fosse uma polícia independente, que não correria o risco de ser transferida, que teria os mesmos direitos de um membro do Ministério Público, da magistratura, entre eles não ser trocado de lugar, inamovibilidade, ou entre outras garantias para que ele fizesse bem o trabalho, um delegado de polícia, na minha opinião, não faria um indiciamento, ou então não abriria um inquérito policial, que é um procedimento formal, para investigar, por exemplo, por que o Bolsonaro estava perto de uma baleia. Então, isso acaba tirando um pouco a credibilidade das nossas instituições. Beraldo, como é que você analisa a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro até aqui? Bom, ele está fazendo provavelmente o que os advogados estão orientando e está se colocando de forma a não reconhecer o vínculo com essa trama. E óbvio que isso faz parte da estratégia dele, não só jurídica, mas também da estratégia política, porque para o ex-presidente Jair Bolsonaro é fundamental manter-se em evidência e com a expectativa de ser o candidato a presidente em 2026. Ele tem deixado isso muito claro e sempre que há algum tipo de evento jurídico, como acontece agora com esse indiciamento,
é claro que isso afeta essa estratégia, porque as pessoas vão se perguntando, bom, mas com tantos assuntos na justiça, a chance dele efetivamente recuperar seus direitos políticos vai se tornando cada vez menor. Então, Cine, ele está ali diante de vários desafios. É uma situação extremamente complicada, ele vai precisar de tempo para entender qual será o posicionamento da Procuradoria, para que depois ele comece a atuar no sentido de se defender, assim como todos os outros que estão ali listados no indiciamento. E outro aspecto interessante é que você tem, se não me engano, são 36 ou 37 indiciados 37. Que vão dar as suas versões sobre o mesmo fato. A chance dessas versões serem totalmente alinhadas é zero, porque as coisas vão acontecendo e cada um tem a sua ótica, a sua maneira de ver. Nós estamos falando aqui sobre assuntos e, por muitas vezes, cada um de nós tem uma ótica diferente sobre uma mesma coisa que aconteceu. Então, isso vai tornando o processo bastante mais demorado, bastante mais lento, e qualquer coisa pode acontecer do dia para a noite, justamente porque esses depoimentos, os documentos vão sendo coletados, aí os celulares vão sendo ali verificados, e encontra-se uma mensagem, aí já se quer conectar essa mensagem com outra coisa, enfim, de fato, sim, tudo pode acontecer. O ex-presidente não está numa boa situação hoje, não. E, Beraldo, eu quero até trazer um aspecto de algo que você posicionou muito bem aí, pontuou muito bem, que é o fato da maneira como o ex-presidente se manifesta e as outras pessoas que estão envolvidas nesse inquérito agora da Polícia Federal. Porque a maioria enviou nota já com os escritórios de seus advogados, notas muito enxutas, com pareceres bem curtos e principalmente dizendo que não tiveram acesso ainda a esses autos, a essas investigações. Já Jair Bolsonaro resolveu fazer manifestações, digamos, mais intensas, né? Mais pessoais, digamos assim, seja pelas redes sociais, seja concedendo entrevistas. Mota, você entende que há uma necessidade também de um trabalho, de uma atuação política relacionada a esse caso, quando falamos especificamente do ex-presidente, diferentemente das outras pessoas que estavam no entorno dele e que aparecem no inquérito da Polícia Federal? Não, Cine, eu acho que há necessidade da gente tentar ter bom senso, seriedade, sobriedade e separar as coisas. Se a gente não conseguir separar a dimensão política da dimensão jurídica, a gente vai entrar num beco sem saída, não só nesse caso, mas em vários outros. A reação do presidente Jair Bolsonaro é perfeitamente compreensível. Seria a reação de alguém que está sendo injustamente acusado. A sua reação é dizer, olha, isso está tudo errado, eu não fiz nada disso, isso é uma injustiça. Como eu disse, a mistura de justiça com política não é propriamente uma novidade no mundo. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos contra o atual presidente eleito, Donald Trump. Então, não dá para a gente tirar nenhuma conclusão a respeito disso. O que a gente precisa sempre lembrar, porque esse é um dos papéis que a gente cumpre aqui, é que uma coisa errada não justifica a outra. Mesmo que tudo que está sendo relatado tenha acontecido da forma como está sendo exposto, isso não significa que preceitos fundamentais do direito, que eu vou lembrar, que foram defendidos nas últimas décadas aqui no Brasil, como se fossem leis absolutas quando se trata de defender criminosos violentos. De repente, esses preceitos são abandonados, esquecidos, finge-se que eles nunca existiram. Isso não é possível. No direito há uma teoria, eu não sou jurista, então tudo que eu estou dizendo aqui está sujeito à verificação depois. Mas me disseram que existe a teoria da árvore envenenada. Uma árvore envenenada dá frutos envenenados. Então, se você começa um processo esquecendo alguns dos preceitos fundamentais que regem o direito, lá na frente, muito provavelmente, você vai ter algum problema sério. E só para aproveitar, então, esse exemplo que você deu, você acha que isso poderia se aplicar, por exemplo, às ações envolvendo a Operação Lava Jato, nos últimos anos que foram revistas agora, ou nesse caso não? Qualquer
operação policial ou investigação ou processo que for feito ao arrepio da lei, é lógico que essa teoria se aplica. A justiça é cega. Você não pode olhar a ideologia de quem está sendo investigado. O juiz não pode julgar olhando a capa do processo. A mim, como cidadão, como eleitor, como pai de família, não interessa a ideologia do criminoso. Se ele roubou, se ele assaltou, se ele sequestrou, se ele fraudou, ele tem que ser julgado de acordo com a lei. É nisso que eu acredito. O delegado Palumbo, falando um pouquinho sobre a manifestação agora de Braga Neto, né, o Walter Braga Neto, no caso dele, houve uma... Opa, o Mota passou ali na frente rapidinho, vai sair, já volta. Vamos lá, assim seguimos. O Palumbo, no caso do Braga Neto, o escritório de advocacia manda o seguinte, e até dando uma cutucada na maneira como esse inquérito veio à tona na imprensa. A defesa repudia veementemente e desde logo a indevida difusão de informações relativas a inquéritos concedidas, e aí coloca entre aspas, em primeira mão a determinados veículos de imprensa em detrimento do devido acesso às partes diretamente envolvidas e interessadas. Assim, a defesa aguardará o recebimento oficial dos elementos informativos para adotar um posicionamento formal e fundamentado. Ou seja, a defesa não coloca ali, Braga Neto é inocente ou não cometeu. Não, ele fala, olha, nós sequer recebemos, ou seja, a imprensa recebeu antes de nós. Que mensagem que isso passa nesse momento tão delicado com figuras relevantes do governo anterior envolvidas em investigações muito sérias, porque a gente está falando de crimes que podem aí somados levar a mais de 30 anos de condenação, além no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, propiciar também a inelegibilidade por muito mais tempo do que ele tem agora. Então, quando se tem acesso dessa maneira, isso gera conflito, gera ruído na maneira como essa mensagem chega também? Claro, os advogados, em tese, eles deveriam ter o direito constitucional, aliás, isso é constitucional, da ampla defesa e do contraditório. Qualquer acusado nesse país, qualquer indiciado, seja ladrão de galinha, seja golpista, processado ou não, ele tem direito aos autos do processo. E aí os advogados, pelo que eu entendi, não estão tendo esse direito de analisar com calma esse processo, de ler com calma. A imprensa foi jogada aí, parece que mais de 800 páginas para a imprensa, e o advogado simplesmente não tem esse direito. O Procurador-Geral da República ainda não ofereceu denúncia, as investigações sobre, entre aspas, a trama golpista que eles tanto falam, não foi concluída pela Polícia Federal, e aí nós temos vários indiciamentos de pessoas importantes da República, um ex-presidente, inclusive, isso é a figura mais importante de todo esse processo. E aí nós vimos um ministro dando declarações, e não deveria dar, o juiz deveria se manter distante das partes, esse também é outro princípio constitucional, para poder fazer o seu julgamento com imparcialidade. Por isso que eu repito, estou falando isso há muito tempo. Uma vítima, eu não posso ser, eu como delegado de polícia, eu não posso ser vítima de um crime e eu mesmo acabar tomando medidas, porque eu vou estar no calor das emoções, eu sou parte do inquérito, do processo. Não dá, isso não existe no direito. O juiz, em qualquer caso semelhante a esse, quando ele é vítima, ele não deveria ter esse poder decisório de decretar medidas, inclusive de busca e apreensão. Ele deveria se declarar suspeito, afastar-se do caso e deixar que seus pares, que também têm competência para isso, fazer o devido julgamento com imparcialidade. Se a defesa não teve acesso a aos autos do processo, como que ela vai expressar qualquer tipo de defesa? Como que ela vai se manifestar? Porque ela sequer sabe do que está sendo acusado. E quando uns advogados têm esse direito cerceado, isso é muito grave. Isso é um atentado contra as nossas legislações, em especial a Constituição Federal que garante esse direito. Beraldo, o Bolsonaro diz, é na PGR que minha luta começa. E Braga Neto fala, olha,
eu nem sei o que estão falando aí sobre mim, porque a imprensa soube antes, né? Em outras palavras, os advogados mencionaram dessa maneira. Como que você vê essa resposta que vem, de certa forma, ali com uma cutucada na maneira como as coisas estão sendo conduzidas? O problema maior, Cine, é que não é um caso isolado. A gente tem visto com uma extremamente incômoda frequência situações como essa. E o Brasil não resiste a esse tipo de desequilíbrio institucional. Você não pode supor que é normal que pessoas sejam presas, processadas, e que a defesa não tenha conhecimento dessa acusação em detalhes. O que está acontecendo agora se junta a outros episódios que também aconteceram nessa mesma linha. E isso causa um dano institucional muito grande. A imagem do Brasil, sobretudo no exterior, fica extremamente arranhada. Nós não podemos ser um país ou estarmos num país onde a gente fala aqui tantas vezes sobre o que aconteceu na Venezuela, onde o resultado de uma eleição foi completamente fraudado, a Suprema Corte, que é indicada toda por esse governo autoritário de Nicolás Maduro, referenda, chancela a vitória dele de forma fraudada, e isso causa uma reação em qualquer pessoa de bem que tenha o mínimo de senso democrático. Só que aí, quando a gente olha para o Brasil, com a justificativa de se defender a democracia, começam a ser tomadas medidas que não estão alinhadas com a própria legislação local. O que o delegado Palumbo colocou é extremamente importante e tem que ser tratado. Aquele que é acusado não pode conduzir, ou que está envolvido ali de ser alvo de um determinado crime, não pode conduzir essa investigação, porque obviamente tem uma dose imensa de uma questão emocional. Isso é natural que aconteça. Tanto é que um médico não opera o seu filho, porque claramente há uma relação completamente diferente entre o pai e o filho, daquela que o médico e o paciente devem ter. Então, essas situações estão, sim, causando um dano grande à imagem do Brasil. E aí tem um outro ponto que eu tenho certeza que você vai trazer já já, que é a questão do Mauro Cid. Olha, eu ia falar isso agora. Pois é, então, quer dizer, criou-se ali uma suspeita de que ele tinha mentido na sua delação premiada, e aí você vai trazer para nós que parece que não foi bem assim. Exatamente, Beraldo, eu já vou até atualizar essa informação, que era algo que eu estava discutindo aqui com o nosso editor-chefe Felipe nesse momento, né? Sobre a manutenção da delação premiada de Mauro Cid. Por quê? Havia há algum tempo a possibilidade de se derrubar a delação premiada porque Mauro Cid não teria colaborado ou não teria cumprido as regras da colaboração premiada, ou seja, não teria entregue as informações da maneira correta. Aí hoje ele foi chamado novamente, né, e prestou mais um depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, esse interrogatório, em que ele foi questionado sobre possível omissão em relação ao conhecimento desse plano de golpe de Estado, de derrubar o Estado Democrático de Direito, que estava sendo planejado ali na cozinha do governo de Jair Bolsonaro. E por que ele teria se omitido em relação a isso, não teria denunciado isso antes, não teria levado isso à tona para as autoridades. Quando saiu ali do depoimento, o advogado César Bittencourt, que representa o Mauro Cid já há algum tempo, mencionou que ele só foi para acrescentar algumas informações, mas que ele manteve todo o teor da delação que ele tinha feito anteriormente. E por isso que o próprio ministro teria decidido pela manutenção da delação, ou seja, não tirou esse benefício que foi concedido a ele diante das informações que foram prestadas. Para você, então, isso significa que, de fato, o que Mauro Cid contou era o que servia às autoridades, ou seja, não houve nenhum tipo de mudança, nem nenhum tipo de omissão a partir do momento em que a situação continua do jeito que está? Pois é, Cine, só que a gente tem que entender o seguinte, o Mauro Cid, ele estava ali na convivência íntima daquele núcleo de poder. Sim, sim. Qualquer coisa que estivesse sendo tratada pelo presidente da República, sobretudo porque o próprio Mauro Cid é um militar, ele teria conhecimento. Se ele fez uma delação premiada, contou tudo que sabia, e agora, diante desta nova denúncia, ao ser chamado e questionado sobre o conteúdo, o quão completo estava o seu depoimento, ele, pelo visto, demonstrou que sim,
que o depoimento dele estava completo, a ponto, Cine, e temos que registrar isso, do pedido de prisão contra ele feito pelo procurador-geral ter sido retirado. Uhum. Então, quer dizer, o quanto de novidade efetivamente tem sobre aquele núcleo mais duro do poder nesta operação de agora? Essa que é a minha dúvida. E aí algumas informações já começam a vir à tona também, né? Por exemplo, a de que Mauro Cid confirmou nesse interrogatório a reunião na casa de Braga Neto envolvendo esse planejamento para o golpe de Estado, para o atentado a essas autoridades que levaram à prisão de 4 militares e também de um agente da Polícia Federal agora na última terça-feira. Ô Mota, eu queria saber o teu ponto de vista sobre a atuação de Mauro Cid até aqui e sobre a maneira também como as delações, as investigações e principalmente as informações que são prestadas por ele têm sido tratadas até agora. Eu não tenho nenhuma condição de comentar isso, Cine. Eu não acompanho esse caso em detalhes, eu não tenho as informações necessárias, eu não me sinto confortável em dar palpites sobre um caso que está acontecendo nessas circunstâncias que a gente tem comentado aqui. Isso eu vou, em vez de dar a minha opinião, eu vou ler aqui uma nota do senador Rogério Marinho, que eu acho que expressa muito bem, dá um bom panorama do que está acontecendo. Sim. O senador diz o seguinte: diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Valdemar Costa Neto e de outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não só era esperado, como representa a sequência a processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam. Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo Supremo Tribunal Federal, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações. E ele termina dizendo: ainda ao reafirmar o compromisso com a manutenção do Estado de Direito, confiamos que o restabelecimento da verdade encerrará longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático, com o restabelecimento da normalidade institucional e o fortalecimento da nossa democracia. Então você compartilha dessa manifestação do parlamentar? Sim, eu acho que a manifestação do senador Rogério Marinho é perfeitamente razoável e ela expressa um desejo que é o que eu sei que é de muita gente, que eu conheço, de que o país encontre um caminho da normalidade, Cine, porque é difícil você enxergar o dia de amanhã. Uhum. É difícil entender aonde uma sequência de investigações e processos como esse vai levar, porque nós não estamos falando de quaisquer pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa que foi presidente da República e que eu acho que é justo a gente dizer é a maior personalidade política do Brasil hoje. Então, se neste momento as nossas instituições, as pessoas que estão no poder, não tiverem um pouco de bom senso e sobriedade, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então, eu acho que as palavras do senador Rogério Marinho são bastante razoáveis e, como eu disse, há uma grande semelhança entre o que está acontecendo no Brasil hoje e o que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. Delegado Palumbo, você que entende muito dessas questões, né, e também da maneira como esses processos vão correndo enquanto não chegam à justiça, como que você analisa essas tratativas em torno do Mauro Cid? Você já trouxe, nós já comentamos que ele é uma figura central até por conta da proximidade com Jair Bolsonaro. Ele estava o tempo todo colado ali em Jair Bolsonaro em muitas das reuniões importantes e até mesmo no convívio pessoal. E aí ele é chamado novamente para mais interrogatórios ao longo dessa semana e há uma decisão de se manter, então, um acordo de colaboração premiada que foi
feito com ele. Quando o ministro dá esse tipo de sinalização, significa que as informações prestadas foram suficientes ou se não houve necessidade de acrescentar? É porque o que ele tinha dito já servia para as investigações que estão sendo conduzidas até esse momento? Como é que a gente deve compreender esses movimentos de idas e vindas de uma figura central como Mauro Cid, que faz um acordo de delação premiada de um caso tão relevante como esse? Muito provavelmente, se o ministro ele quer continuar com a delação, ele que decide se vale ou se não vale, é porque ele vai usar isso como prova. Agora, mais uma vez, como que ele vai usar isso como prova se ele é a vítima? Qual será a sentença? Vocês podem imaginar se haverá uma condenação? Eu não quero fazer aqui nenhum exame de futurologia, mas se ele está validando, é porque já formou convicção. Logo, ele não deveria julgar, deveria passar para algum colega. Agora, todas as vezes que você faz um indiciamento, uma denúncia, você tem que descrever a conduta de cada indiciado. Se eu falar assim, Beraldo, vamos roubar um banco, o Beraldo fica quieto, o Beraldo não responde. Se eu falar, Mota, vamos roubar um banco, eles não respondem. Aí eu vou lá e roubo um banco. O que o Beraldo e o Mota têm a ver com isso? Nada, absolutamente nada. Eles não podem sequer ser acusados de nada, de tentativa de nada. Eles não cogitaram nenhum tipo de delito. Quem cogitou foi a outra parte. Então, todas essas condutas precisam ser descritas. O que fez cada um dos indiciados. E os advogados deveriam ter acesso a esse auto. Agora, vamos nos colocar na situação do Cid. Ele está com a cabeça mais ou menos assim, eu posso imaginar, acho que todo mundo possa imaginar. Vai lá. Olha, se eu não apresentar provas, eu vou pegar 30 anos. Alguém aqui pode imaginar o que é ficar 30 anos preso? Ficar 2 anos preso? Ficar 6 meses preso? Então, se ele está delatando, ele vai ter que apresentar as provas. Se o ministro aceitou essas provas, já formou convicção. Obviamente, a gente já sabe mais ou menos qual será o resultado deste processo. Agora, senhores, eu queria tratar um pouco com vocês sobre a repercussão política, porque nós já falamos intensamente aqui sobre o quanto a divulgação, ou muitas vezes esse acompanhamento de um inquérito como se fosse uma série, né, em que nós todos vamos reconhecendo os fatos dia a dia ou semana a semana, traz para muitos a impressão de politização do inquérito, de politização das investigações, né? Os críticos da maneira como isso acontece hoje falam muito sobre isso. E aí a gente viu nessa data, a partir do momento em que há o indiciamento dessas 37 pessoas, manifestações de vários integrantes do governo federal e também do primeiro escalão do governo federal, ministros que hoje ocupam esses cargos. Vocês acreditam que essas manifestações por cargos do executivo, elas seriam indevidas diante das pessoas que hoje ocupam esse poder? Ou seja, a gente tem a Polícia Federal e outras investigações que estão sob a atual gestão, o que já leva a críticas de politização. Quando ministros do primeiro escalão se manifestam cobrando essas autoridades ou até mesmo, de certa forma, criticando certa demora na maneira como o inquérito seria conduzido ou não, isso traz ainda mais argumento para essa crítica da possibilidade de contaminação de parte desse inquérito? Hein, Beraldo, como é que você avalia? Sim, sem dúvida nenhuma, essas pessoas que estão ali se manifestando agora e que fazem parte do governo estão atuando de forma totalmente política, mas também de forma imprudente. Essas pessoas não podem se esquecer de que o chefe delas, o presidente da República, disse em alto e bom som, ao vivo, dando uma entrevista, que ele queria ferrar as pessoas que ferraram com ele. Ele está endossando, de uma certa forma, quando essas pessoas se manifestam, essas pessoas estão endossando, de uma certa forma, esse movimento para devolver, para se vingar do que aconteceu com o atual presidente. Então, cria-se uma situação no país onde essa história de que vamos apaziguar, vamos acabar com a polarização, somos todos brasileiros, vamos nos unir,
fica completamente claro e cristalino de que a prática não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de discurso tão bonitinho que eles não cansam de fazer. Veja, tivemos o partido político, pessoal, pedindo a prisão do ex-presidente. Independente de qualquer coisa, independente da minha opinião em relação ao ex-presidente e em relação ao PSOL, não cabe a um partido político ficar recorrendo ao Supremo Tribunal Federal com esse tipo de coisa. O Ministério Público está atuando, as investigações estão acontecendo, o processo vai decorrer, as pessoas terão oportunidade de se defender, apresentar as suas defesas e, por fim, haverá um julgamento. E essas pessoas desses partidos políticos têm plena consciência disso, mas querem tumultuar, querem a manchete e tal. Então, significa uma situação muito difícil, porque essas pessoas não têm consciência da responsabilidade institucional que vem com o cargo. Faz parte desse processo também de desmoralização do que é ser ministro, por exemplo, quando se tem 39, 40 ministérios, sei lá quantos ministérios existem hoje no Brasil. Eles passam a ser ministérios sem importância, ocupados por pessoas que não estão ali pela sua competência e capacidade de realizar, mas sim para fazer acenos a determinados grupos ou então pagar favores políticos. Essa situação toda se agrava, sim, Cine, com esse tipo de comportamento dessas pessoas. Agora, com a operação da Polícia Federal, Palumbo, essas autoridades, elas passam ou descobriram por meio das informações que foram ditas pela Polícia Federal de que elas seriam alvos, então, dessa possibilidade de ataque, como o próprio presidente Lula e o vice-presidente. Quando há uma operação que indicia essas pessoas, é natural que elas se manifestem porque elas falam, olha, eu estava entre a lista das vítimas que seriam atacadas além do próprio Estado Democrático de Direito. Ou, mesmo sendo vítimas, mas ocupando cargos do Executivo, ou seja, cargos de Estado, uma manifestação antecipada pode piorar a maneira como as pessoas encaram o andamento desse inquérito, no teu ponto de vista? A quem interessa essa polarização? Porque os políticos lá de Brasília, e eu estou entre eles, fica a turma do lado direito acusando a turma do lado esquerdo. Os deputados de esquerda acusando o direito. Se vocês acompanharem uma sessão na Câmara dos Deputados, de cada 10 discursos parlamentares, é um acusando o outro. A quem interessa isso daí? A quem, Palumbo? Então, pois é. A gente acaba não discutindo os problemas desse país, aumento de gasolina, déficit, desemprego, recessão. A gente não discute absolutamente nada. Então vamos jogar os holofotes aonde o povo quer enxergar, que é a briga, que é a treta, como a gente costuma dizer. Vamos mostrar o que está acontecendo lá. E aí a gente tira o foco do que realmente está acontecendo no Brasil. Desemprego, gasolina lá em cima, preços às alturas, né? E aí acaba desvirtuando, né? Você tira do foco de atenção da população. Eu tenho certeza que a maioria das TV hoje e rádio estão falando sobre isso. E isso é bom para quem? Para o atual governo. Se fosse o contrário, também seria bom para o governo que estivesse ali no poder. Porque quando o país não vai bem, e na minha opinião o país não está indo bem, qualquer coisa que tire o foco da governança é excelente, é muito bom. Agora, a polarização é terrível para o povo brasileiro. No caso do desemprego, por exemplo, a gente tem um dos menores índices das últimas décadas do desemprego nesse momento. Nesse caso, não haveria, então, um interesse maior do governo atual em comunicar cada vez mais isso, em vez de colocar o ambiente político, o debate direita contra esquerda, acima de dados que seriam positivos para a atual gestão? Ou, por exemplo, as revisões do PIB para cima? Cine, os políticos se alimentam dessa polarização. Se nós acompanharmos a grande maioria dos políticos, é sempre um acusando o outro. Eu já subi na tribuna da Câmara e falei, olha, enquanto a gente está aqui, a direita brigando com a esquerda brigando com a direita, tem alguém morrendo nesse exato momento numa unidade básica de saúde por falta de medicação. Tem alguém morrendo por falta de uma cirurgia. 1 milhão de gente na fila do SUS. Não está bom. Não adianta quererem
e maquiar isso, falar que está bom, porque não está. É muita coisa errada que precisa ser resolvida. A gente precisa pensar no povo. O destinatário final de todas as leis é o povo. Quando a gente fica focado neste problema que está acontecendo com o ex-presidente, é bom para o governo, sim. Porque quem é o principal concorrente dele? É alguém de direita. É alguém de direita. Então, para ele, o Bolsonaro é fortíssimo. Se ele continuar inelegível, se ele continuar com esses processos, se ele for denunciado e, eventualmente, espero que isso não aconteça, for decretada a sua prisão, para o atual governo isso é excelente. Só não enxerga isso quem não quer. Quem seria o sucessor? Fala-se muito do Tarcísio. Tudo bem, mas será que vale a pena para o Tarcísio sair como presidente, candidato a presidente da República? Ele está fazendo um governo bom, ele pode vir naturalmente à reeleição, muito provavelmente, se não acontecer nenhum tipo de problema grave, ele vai se reeleger e depois, naturalmente, ele seguiria o curso da presidência da República. Então, para o governo também é muito bom isso daí que aconteça, tudo isso que está acontecendo. E sem não podemos esquecer o que o Beraldo falou, o próprio chefe maior da nação falou, eu quero, não posso falar aqui em respeito ao nosso telespectador e ouvinte, mas ele falou isso para quem quiser ouvir. Bom, ainda nessa edição a gente vai falar também do futuro, da possibilidade de futuro político aí de Tarcísio de Freitas. É um dos temas aqui do nosso Pingos nos Is. Mas eu quero também trazer uma manifestação que veio do presidente da República, e não essa mencionada agora há pouco, mas uma agora atual, nesta quinta-feira, depois da operação da última terça-feira. Lula ficou em silêncio, trouxe algumas manifestações de preocupação do nome dele estar entre aqueles que seriam atacados por aquele grupo que foi preso pela Polícia Federal, mas não havia dado uma manifestação ainda. Hoje aconteceu uma de maneira muito rápida e ele mencionou que não quero envenenar ninguém, não quero nem perseguir ninguém. Quero que, quando terminar meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós. Quero medir com números quem fez mais escolas desse país, quem cuidou mais dos pobres, quem fez mais estrada, mais ponte, mais salário mínimo. Isso que eu quero medir. Isso que conta no resultado da governança. Mota. Eu acho que esse resultado talvez não seja o que o governo atual está esperando. Né? Os números não são favoráveis. Basta olhar o déficit nas contas públicas, o desprezo que esse governo tem pelo controle de gastos, o desespero que leva o governo a mexer com a aposentadoria dos militares como alternativa para reduzir os gastos. Mas, assim, eu acho que a opinião é livre. Eu volto naquela questão que você levantou aqui, que eu não tive oportunidade de responder. É lógico que pessoas em determinados cargos deveriam ter moderação e sobriedade naquilo que dizem. Mas essa regra já foi pela janela no Brasil há muito tempo, então eu não vou nem me preocupar em dizer isso. Eu não vejo muito problema nas declarações em si, sinceramente. Agora, eu vejo problema, Cine, quando essas declarações antecipam futuros movimentos da justiça e da polícia. Aí eu acho que existe um problema grave. Não só porque isso cria uma impressão, que pode ser equivocada, mas a impressão é criada de qualquer jeito, de direcionamento político dos trabalhos, das investigações, dos julgamentos. Mas também porque, na opinião de muita gente, isso planta a semente de uma futura nulidade. A gente já viu vários casos de processos judiciais que foram considerados nulos, inexistentes, foram apagados do ordenamento jurídico por causa de falhas, muitas vezes, para nós, leigos, a gente considera menor. E principalmente porque isso dissemina entre as pessoas um sentimento de injustiça.